Começa agora o Bate-Papo NG, podcast produzido pelo portal Notícias Goiás para você. Vem com a gente e fique bem informado com entrevistas exclusivas e um bate-papo interativo. Boa noite, estamos iniciando mais um Bate-Papo NG de hoje, às 19 horas, toda quarta-feira, você já está se acostumando, a gente está trazendo aqui convidados, convidadas diferentes, toda semana, 19 horas, quarta-feira. Você que está nos acompanhando, se inscreve no canal, dá joinha, manda aí para a lista de amigos, que hoje vai ser um bate-papo sobre Aparecida e também Goiânia. Para me ajudar nessa entrevista de hoje, meu amigo atleticano, parceiro, Manuel Messias Rodrigues, que é analista político também, Messias. Estamos aqui, pronto para começar esse novo bate-papo. O Dragão vai subir? Se Deus quiser. Ei, trem bom. Gente, nosso convidado de hoje, ela é professora e presidente do PT em Goiás, foi candidata a deputada estadual e vice-prefeita de Senador Canedo. Em 2018, concorreu ao cargo de governadora de Goiás pelo PT e, em 2020, ficou na primeira suplência do partido na Câmara de Vereadores de Goiânia, assumindo o mandato no início deste ano com a renúncia de Mauro Rubem, que se elegeu deputado estadual. Ela é presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara. A gente está falando da vereadora Kátia Maria de Goiânia. Seja bem-vinda, vereadora. Boa noite, né? Um grande prazer estar aqui nesse bate-papo NG, participando com você, Vinícius, Manuel Messias, né? Grande prazer participando junto desse vereador, mas também um companheiro, amigo, o Panda aqui de Aparecida, nessas duas cidades irmãs, né? Que a gente tem muito a fazer aí para potencializar e ajudar a população nas duas cidades. Como a vereadora disse, vereador William Panda. Ele se elegeu vereador em Aparecida de Goiânia em 2016 e foi reeleito em 2020, sempre defendendo pautas populares como habitação para famílias de baixa renda e sem tetos, direitos dos trabalhadores e profissionais das áreas de educação e saúde. Foi secretário de Habitação de Aparecida de Goiânia em 2021, quando estruturou a secretaria do município, e se candidatou a deputado estadual em 2022, obtendo a expressiva quantia de 15.612 votos. Vereador William Panda. Boa noite, Vinícius, Manuel, Kátia, companheira de luta, presidenta do PT. Para mim é um orgulho estar com vocês aqui. Bora debater política. Muito bom. Vereadora Kátia, vereador William, além desses pontos que eu descrevi agora, quem que é a Kátia Maria e quem que é o William Panda? Por favor, vereadora. Ai, eu prefiro quando as pessoas falam, né, da gente, mas acho que sou uma pessoa que busca a transformação, a construção de um mundo melhor e não tenho medido esforços para isso, né? Tenho trabalhado incansavelmente para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, onde todas as pessoas tenham voz, tenham vez, que a comida no prato seja uma realidade das pessoas. Nós estamos vivendo um momento de crise climática muito séria, então acho que isso afeta a nossa qualidade de vida. Então é uma pauta que eu também tenho preocupado muito, porque não são muitas pessoas que preocupam com essa questão do meio ambiente, só que isso afeta tudo na nossa vida também, né? E pensar como é que as pessoas sejam felizes, garantir com que o Estado, tanto a Prefeitura, o Governo do Estado de Goiás e o Governo Federal possa cumprir com o seu papel enquanto agente público para garantir que essas políticas possam chegar a cada uma dessas pessoas, porque são direitos que elas têm garantidos na Constituição e que cabe a nós, enquanto legisladores, buscar essa efetividade. Daqui a pouco a Kátia vai falar dos projetos dela na Câmara, que nós temos um projeto muito bom, né, na área de meio ambiente, depois nós vai falar. William Panda. A Kátia é difícil, né? Mas o Panda é um jovem ainda, né? Faço 40 anos agora em janeiro, então já eu tô para lá da meia-idade logo. Mas eu considero jovem ainda pela luta que a gente fez na política e por ter conseguido chegar ao mandato de vereador trabalhando de forma popular, trabalhando de forma bastante assim, dinâmica, tentando fazer um mandato, tentando fazer uma luta para chegar ao mandato que fosse justa, né? Eu falo muito isso, porque eu não sou de família política, não sou de família rica, sou de família de comerciantes, né? E que cresci aqui em Aparecida, meu pai sempre no supermercado, feira, minha mãe também sempre junto com ele ali no comércio.
E cheguei à luta política, trabalhei muito tempo lá com a nossa companheira também, deputada Isaura, através dos movimentos sociais, nós nos conhecemos, e consegui chegar a ter um mandato na luta política. E depois desse mandato, a primeira votação foi 336 votos. E, por fim, agora, primeiro suplente de deputado estadual com 15.612. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Apesar das dificuldades, apesar de que a política é um local muito difícil para quem faz a luta como a gente faz. Mas eu estou aqui com força ainda, com vontade de trabalhar, não só por Aparecida, mas pelo nosso estado, pelo nosso país, corajoso ainda, né, de ir às ruas, lutar por justiça social, mesmo com tanta dificuldade que a gente enfrentou nos últimos tempos, com a violência política que se transformou. E eu fui vítima dessa violência política, que na campanha de 2018 tive que mudar da minha casa durante 2 anos e meio, por conta de ameaças, por conta do clima que se transformou, mas nunca deixei de ter coragem. A gente foi às ruas novamente e a gente está aí hoje podendo ter um governo democrático, poder voltar a ter um país livre de verdade e que paute o pobre no orçamento, que paute as pessoas que precisam de fato da política pública dentro do nosso orçamento. Então, assim, eu estou muito satisfeito com a atuação política que a gente tem construído até aqui. Excelente. Messias? Então, vereadora Kátia, a pergunta é para os dois, mas primeiro para você. Quais principais... Você está há cerca de 1 ano, né, na Câmara de Aparecida de Goiânia, e quais os principais ações e projetos que você já apresentou ou que está desenvolvendo lá? Olha, nós estamos com uma frente de trabalho, eu acredito que bastante robusta, né? Nós temos 10 meses de mandato e acredito, pelo menos é o que eu tenho ouvido, que as pessoas estão satisfeitas com o resultado que a gente tem apresentado. Um mandato que cumpre bem a sua tarefa ali da fiscalizar em loco, tenho visitado todas as escolas, as unidades de saúde, então checando de perto como é que está a situação das principais políticas públicas do município de Goiânia, como presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social e como vice-presidente da de Educação e Cultura. Essas têm sido áreas que a gente tem atuado muito fortemente para acompanhar de perto como estão os investimentos. Fizemos aí o destacamento de uma emenda que garante a aplicação obrigatória na cultura, assim como se tem a obrigatoriedade na saúde, na educação, então na cultura também em Goiânia. Estamos fazendo esse mesmo movimento para o meio ambiente, a assistência social, porque acho que são áreas fundamentais para a gente promover o desenvolvimento local sustentável. Temos uma pauta muito forte de mulheres, né? Hoje nós acabamos de aprovar na CCJ um projeto meu que garante a mulher em situação de violência doméstica com medida protetiva ter a prioridade para trocar o filho de escola, garantindo a ela que fique mais próximo de casa e mais distante ali do agressor. Então a gente tem uma pauta muito forte de mulheres, o projeto Não é Não, também para combater todas as formas de violências nos espaços de lazer. E acho que 2 carros-chefes assim que têm ganhado muito destaque é o Vivo Centro, que é uma qualificação, uma valorização do centro de Goiânia. Nós temos valorizado a cultura de forma descentralizada, porque nós acreditamos que as regiões de Goiânia têm um potencial muito grande, os bairros precisam receber essas atividades culturais, mas o centro de Goiânia é o nosso ponto de encontro. Então ali tem equipamentos e tem uma infraestrutura que os bairros não vão ter. Então as pessoas precisam conhecer o Teatro Goiânia, a Vila Cora Coralina, os mercados, né? Ali todo um ponto de arquitetura, arte deco. Então nós queremos que tenha cultura nos bairros, mas nós também queremos que as pessoas vá ao centro de Goiânia para viver o centro de Goiânia, fortalecendo o comércio, fazendo com que a cultura que ali é forte, diferentemente do que as pessoas pensam, o centro tem muitas atividades, elas não têm apoio. O que nós estamos buscando com o nosso mandato é garantir esse apoio através do projeto Vivo Centro para as atividades culturais, mas ele tem 5 eixos. Então ele vai trabalhar a segurança pública e a dignidade humana, porque nós temos ali um volume grande de população em situação de rua, a habitação e o trabalho. Muitas pessoas que trabalham no centro têm que se deslocar
tem gente de Aparecida, tem gente de Senador Canedo, tem gente que é da região noroeste, tem gente que é da região sudoeste. Por que não mora no centro para a gente poder otimizar, diminuir deslocamento, fazer com que as pessoas tenham ali mais tempo para usufruir entre a casa e o trabalho, né? Então são 5 eixos trabalhando, moradia, mobilidade, né? São pontos específicos. Nós recebemos o PowerPoint do prefeito, acho que não expressa tudo aquilo que o centro precisa. O Vivo Centro tem sido um contraponto interessante para que a gente possa, com medidas efetivas, medidas simples, de zeladoria, de modificação de ruas, de atividades culturais. Nós fazemos uma vez no mês, teve atividades de o Vivo Centro, a gente ter 50 atividades culturais simultaneamente. Então, é um projeto muito potente, muito forte. O outro, eu diria que é o projeto do Meia Ponte. O projeto Abraço Meia Ponte, nós já realizamos 2 expedições científicas, parceria da UFG, da Saneago, do IFG, da PUC, um projeto muito sério do ponto de vista da qualidade técnica dele, porque nós temos agora no mesmo documento o estudo da água, do solo, da fauna, da flora, os impactos disso na sociedade. E nós estamos falando do rio que leva a água para a torneira, de quem está em Goiânia, de quem está em Aparecida, de quem está em Guapó. Só não leva água para Senador Canedo porque lá é uma empresa própria. Mas todo o arcabouço que tem das cidades aqui, né, ao redor de Goiânia, é abastecido pela bacia do Meia Ponte. Então nós estamos falando de água para chegar nas casas das pessoas. E nós estamos falando mais, ao recuperar o Meia Ponte, não é só o rio, nós temos que preocupar com os córregos, que são os seus afluentes, que é quem joga essa água. E infelizmente é no perímetro de Goiânia que ele é mais poluído. Então esse projeto, ele é um projeto que me emociona quando eu vejo as pessoas se engajando, mobilizando, porque ele está pensando efetivamente na qualidade de vida das pessoas. Ótimo. Especificamente sobre esse projeto, as responsabilidades, principalmente para cuidar da água que abastece a Grande Goiânia, são da Secretaria Municipal Estadual de Meio Ambiente ou é compartilhada com os municípios? Quem que está falhando aí? Porque a gente vê que é um rio maltratado, né? Um rio poluído, você mesmo mostra na sua expedição, e, no entanto, o Estado, digo, o poder público, poderia agir mais fortemente, né? Eu acho que tem um papel coletivo aí que a gente precisa se atentar. Com toda certeza, o governo do estado de Goiás é o maior responsável, né? Porque tem a SEMAD, que precisa ser a reguladora de todo o processo fiscalizatório e de gestão da água. Nós temos a Saneago, que é quem explora o recurso hídrico, né? Porque é ela que capta a água, ela que vende a água e ela que trata o esgoto, então recebe para isso. E nós temos, infelizmente, 28% ainda do esgoto não é tratado, ele desce no rio de forma in natura. Mas nós temos também as empresas que às vezes joga também o dejeto de forma direta, sem fazer o tratamento. Nós precisamos que a AMA faça esse papel de fiscalização e que essas áreas verdes, nós temos lá agora, está sendo votado, o Vinícius está acompanhando lá junto com a gente, tem uma emenda no Código de Postura para reduzir as áreas dos córregos de 50 metros para 30. Isso vai afetar e agredir o meio ambiente mais do que ele já está. E vai ter um impacto muito grande, vai ter um impacto na vida das pessoas, porque esse calorão que a gente está tendo é falta de árvore, é falta de vegetação. Quando vem a chuva, a enchente, a inundação, é falta de árvore, porque você não tem área para água permear o solo. E acaba que afeta as pessoas, porque nós tivemos a morte, né, de um ciclista, um motoqueiro, que foi levado pela enxurrada, mas nós temos também muitas famílias que têm a casa alagada, que perde todos os móveis, os eletrodomésticos, e mais do que isso, vocês que fazem notícia séria sabem, todo pós-chuva os órgãos têm que fazer um processo de reconstrução da infraestrutura, porque o asfalto foi embora, a galeria foi embora, danificou. Por quê? Porque não aguenta o volume de água, não aguenta a pressão da água. Então é importante fazer o plano de drenagem, a galeria, fazer todos esses pontos de alagamento, a intervenção necessária, mas é preciso garantir as áreas de preservação. Então a AMA tem que nos ajudar nisso, porque só a galeria não vai resolver.
Não vai resolver. Eu chamo que os rios invisíveis estão aí, vão sair carregando tudo que tiver na frente. E nós precisamos ter a consciência da população. Nós encontramos dentro do Rio Meia Ponte, nós retiramos 92 toneladas de lixo. Só pneus nós recolhemos 437 pneus. Isso que a população às vezes joga, ou ela coloca na porta de casa o lixo, a Comurg não faz a coleta no dia, o cachorro rasga, o vento leva, e isso acaba indo para o rio. Então tem um papel que é do governo do estado, tem um papel que é da prefeitura de Goiânia com a coleta seletiva, também a fiscalização da AMA, mas nós não podemos deixar omisso o papel de cada um nosso cidadão. Porque isso faz diferença. Aquilo que a gente faz do portão para dentro é responsabilidade nossa, do portão para fora é do poder público. Então nós temos que fazer a nossa parte e cobrar do poder público para que ele cumpra a sua tarefa também. Vereador William Panda. Bom, eu até quero comentar um pouco sobre essas ações do mandato da Cátia, assim, um mandato que faz toda a diferença para Goiânia, porque já faz um tempo, né, Cátia, que a gente não vê outros mandatos na Câmara Municipal, ou seja mesmo outros políticos, tratando essas demandas que são demandas que talvez não sejam eleitorais, mas são demandas importantíssimas para a cidade. Nós estamos falando de demandas que vão reavivar o centro de uma cidade que está adormecido já há muito tempo, por uma série de medidas, por abandono, por uma série de outras questões. Até mesmo por zeladoria, né? como a Cátia colocou aqui, coisas simples do dia a dia, até mesmo vaga em escola, sabe? Porque foram sendo fechadas as escolas ali do centro durante toda essa região, durante todos esses últimos anos. E ninguém vem falando nisso, então o mandato da Cátia tem feito essa luta, como também essa questão do meio ambiente. Em Goiânia, mais ainda do que a Aparecida, né? Porque a Aparecida é uma cidade que está desenvolvendo muito rápido, mas nós tivemos aqui, no governo Maguito principalmente, a elaboração e aprovação de um plano diretor bastante sustentável, sabe? Um plano diretor que, ao mesmo tempo que garantiu a população, garantiu o desenvolvimento de Aparecida, mas garantiu também que a gente não tivesse aberrações como essa. A gente voltar para 30 metros a distância mínima para construções dentro de uma cidade que já sofre com alagamento, já sofre com uma série de outros problemas. Então, por conta das ações que foram tomadas em Aparecida, principalmente as oriundas do plano diretor, inclusive a ocupação da Serra das Areias, foi importantíssimo que naquele momento houvesse um freamento das ações de ocupação da Serra das Areias, tanto é que até hoje o plano de manejo não foi, aí já vejo um erro. Eu acho que o plano de manejo da Serra das Areias tem que sair o quanto antes, até para que se saiba o que de fato pode acontecer, porque também está acontecendo muita ocupação desordenada, sim, por parte inclusive dos próprios proprietários, que não tem a autorização legal para fazer um projeto e acaba fazendo outros projetos que prejudicam ainda mais, como por exemplo a criação de animais e outros vários. A responsabilidade do plano de manejo é do executivo, da prefeitura? Executivo. Dentro do plano diretor, a responsabilidade é que fosse feito por decreto, nunca foi feito. Já fiz algumas audiências públicas cobrando, mas o que é importante é que nós fizemos um freamento do ponto de vista da questão da sustentabilidade muito forte. Inclusive, eu estou com a pauta agora, uma demanda, que é uma demanda até de reversão de alguns pontos, que dentro do plano diretor acabaram prejudicando também muitos moradores, como por exemplo a criação da Zona Parque. Se criou uma Zona Parque mais ou menos no mesmo projeto de uma Cambira Nicuns, sabe, Cátia, aqui em Aparecida no plano diretor. A ideia era que fosse um grande parque linear, né, durante toda a extensão do Córrego Santo Antônio. O problema é que esse projeto ele não se efetivou durante o tempo, ou seja, mesmo havendo incentivos, né, foi dado ali o direito de que fosse quem cumprisse aquela regra tinha um zoneamento de solo diferente, apesar de não avançar ali nos 50 metros, tinha local que até 100 metros era a medida mínima, né, a metragem mínima, mas muita gente aderiu, outras pessoas não aderiram e o parque não saiu, essa infraestrutura não aconteceu. Então, por não ter acontecido, hoje tem muita gente que está com a propriedade, mas que não pode fazer nada na propriedade justamente porque também não tem uma espécie de um plano de manejo. Ela está presa a um possível parque, uma zona parque
de um parque que seria instituído, mas que não foi. Não acontece. Então nós fizemos um freamento aqui nas nossas margens dos rios e também na Serra das Areias, um freamento ambiental que garantiu que a Aparecida a gente não tem muitos episódios de alagamento. Né? Tem muitas coisas que a gente tá conseguindo ainda avançar. Logicamente que a gente não pode retroagir. Agora nós estamos falando de uma capital, né? Goiânia cresceu de uma forma muito rápida. Então que bom que tem o mandato da Kátia. Eu tenho acompanhado essas demandas e eu vi agora que o prefeito, por mais que não apresentou um projeto que seja factível, também já vi as críticas suas, as críticas da AVA, mas que bom que pelo menos apresentou alguma coisa, né? E tomara que possa ser reorganizado, prática, né? Que a Kátia possa colocar suas colaborações, que todo mundo que tem conhecimento sobre o tema possa entrar nesse debate, porque é preciso. Goiânia precisa, de fato, fazer esse redesenho, né? Porque senão vai ficar insustentável. Já está insustentável, mas isso vai se transformar em tragédia, como a gente tem em São Paulo, como a gente tem em tantos outros locais. Então, tomara que esse projeto de reversão para 30 metros não passe, né, Kátia? Eu não sei como está o clima lá na Câmara, eu sei que a pressão está grande. Vocês estão articulando. E o senhor em Aparecida, vereador, o que o senhor destacaria aí desses 3 anos? E aí eu vou direcionar habitação e saúde também, né? São áreas que você, eu acho que milita mais. Houve progressos significativos nos últimos anos em Aparecida na política habitacional para levar mais moradia para a população carente? Rapaz, que pergunta difícil de responder, sabe, Messias? Porque eu fui secretário durante 1 ano. Exatamente, então, por isso. Eu sempre... Não é que a gente rebola e nem foge da pergunta, mas eu preciso responder de acordo com a minha convicção. O que eu consegui fazer em 1 ano lá na Secretaria de Habitação? Entregar todos os projetos, e aí eu quero grifar aqui, dos governos Lula e Dilma, tá? Porque o projeto Chácara São Pedro, infelizmente, nosso deputado federal da cidade disse que havia sido entregue pelo Bolsonaro, não foi. Nós temos aqui os projetos todos do Minha Casa Minha Vida foram contratados nos governos Lula e Dilma. E realizados. O Chácara São Pedro, por exemplo, é 75% nos governos Lula e Dilma e 25% no governo Bolsonaro. Então, 75%, até onde eu entendo, é mais do que 25%. Mas o que a gente conseguiu fazer nesse período? Pegar essas obras que estavam paralisadas, mas estavam em fase final, e aí eu quero também reconhecer, né, vários deputados nos ajudaram, inclusive o deputado professor Alcides ajudou bastante para que na época a gente fizesse a garantia da continuidade, término da obra, não só lá, como também na Agenor Modesta. Eu sou um cara que eu sempre reconheço o que precisa ser dito, mas o que eu consegui fazer lá? Entregar as obras que foram contratadas nos governos Lula e Dilma. Então, entregamos todas, nós não temos nenhuma obra hoje pronta ou mesmo aprovada para ser executada esse ano. Então nós não vamos ter sorteio habitacional em Aparecida nem esse ano, nem no próximo ano. Se a gente conseguir aprovar e o ritmo na Secretaria de Habitação está até bom nesse sentido, a parceria com o governo federal e a retomada do Minha Casa Minha Vida, estive algumas vezes no Ministério, mas as equipes da Prefeitura também fizeram uma entrada muito boa, com o apoio, né, da bancada do PT e de várias outras pessoas que colaboraram. Nós conseguimos apresentar vários pré-projetos. Então nós vamos ter muitos projetos para o futuro, graças ao retorno do Minha Casa Minha Vida. Mas o que nós temos do passado? Nós temos os projetos habitacionais que vieram oriundos dos governos Lula e Dilma, porque o Maguito foi um cara gigante, mas o Maguito não investiu em habitação. E respondendo sua pergunta, o orçamento que a gente investe em habitação da cidade nos últimos 15 anos, ele é menor que 0,5%. Uau. Então nós não investimos em habitação. O que é que nós fazemos com relação à habitação nos últimos 15 anos? A gente faz projetos em parceria com o governo federal. Ponto. E alguns em parceria até com o governo do estado. Então, a gente falar que nossa cidade está investindo em habitação não é uma verdade. Pelo contrário, a gente paralisou esse investimento. E essa é uma crítica que eu sempre fiz durante o tempo. Agora eu tenho visto do prefeito Vilmar, e eu quero parabenizar por conta disso, que ele tem retomado essa vontade de ter um programa municipal de moradia, um programa próprio. Nós precisamos ter. O Minha Casa Minha Vida foi excelente, Kátia. Mas ele acomodou as prefeituras e estados. Não fica esperando. Que falou, não, peraí, o governo federal tem a solução, eu faço com o governo federal
e eu não gasto com moradia. E isso é geral. Assim, aqui em Goiás mesmo você não tinha... Até o governo do estado. Até o governo do estado. O governo do estado foi ter um programa de habitação há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, né? É um pouco nas antivésperas da eleição. Então, no Brasil inteiro, aqui em Goiás ainda, Goiânia apresentou uma proposta de um plano de um projeto municipal, um programa municipal de habitação. Rio Verde apresentou, e são só esses 2 municípios até agora. Aparecida precisa de um programa para que a gente diga que a gente está fazendo política habitacional de verdade aqui. Nós precisamos de orçamento, primeiramente. Não é só fazer parceria com o governo federal, com o governo do estado. Nós precisamos investir recursos dessa cidade, que é uma cidade rica, para poder construir moradia digna para quem precisa. E nós temos muita gente que precisa. Da mesma forma que a gente investe recursos para fazer polo industrial, para doar terreno para as empresas. Que eu acho correta a política. Sim. Não acho errada, não. Acho correta. Só que já tem 15 anos que a gente só faz isso. A gente só doa terreno para os mais ricos. Está na hora da gente mudar um pouco esse rumo. Até porque temos pessoas, temos ocupações aqui que vivem na ameaça, são famílias que estão na ameaça de serem despejadas à força. Justamente. Não é? Você, inclusive, acompanha alguns dessas ocupações, vai lá, conversa com as pessoas, e o poder público precisa dar uma resposta para essas famílias, né? O grande desafio do nosso mandato, Messias, desde o primeiro mandato, são as ocupações urbanas de Aparecida. Nós conseguimos resolver praticamente a situação em algumas delas. Como, por exemplo, Terra do Sol Continental, onde havia um processo do Ministério Público, e quando eu assumi a secretaria, a gente abriu um processo de regularização pela legislação federal de REURBs. Hoje está em fase final, daqui uns dias entrega as escrituras. Então, nós não temos mais problemas hoje, nós não temos mais nenhum tipo de assinte. Seja, infelizmente, lá nós tínhamos milícias agindo, nós tínhamos uma série de ações inescrupulosas que aconteciam nesse local. Lá é um caso que está em fins de ser regularizado, de ser resolvido. Aí nós temos várias outras ocupações que foram se agigantando com o tempo, porque nós estamos falando de 15 anos, inclusive o promotor Elvio Vicente abriu uma ação civil pública agora, onde ele coloca esses dados. A ação civil pública é agora recente. O que ele diz? Ele diz que nos últimos 15 anos não há investimento do orçamento municipal em habitação, e ele está certo, é verdadeiro. Não houve investimento do orçamento do município. Então, por que nós temos esse tanto de ocupações hoje? Alto da Boa Vista, Norberto Teixeira, nós temos 14. Mas grandes mesmo, nós temos o Alto da Boa Vista, né, com cerca de 800 famílias. Nós temos Norberto Teixeira com cerca de 600. Isso é aquela da Francisca? Não, o Francisca é lá no Terra do Sol. Terra do Sol Continental. Lá já está no processo final de regularização fundiária. Então, essa ação do Elvio vem dizer justamente isso, que nós temos o problema que precisa ser resolvido e nós temos famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade morando nesses locais. Porque aqui, Kátia, muitos, infelizmente, de forma pejorativa, diz que o panda é o rei da invasão, o panda é o cara que incentiva a invasão. Eu nunca vi alguém incentivar a invasão. Invasão não é incentivada. O incentivo à invasão é a falta de investimento em política de habitação popular. Esse é o único incentivo que existe. Então, se há algo que aconteceu durante esse tempo que fez com que nossa cidade tivesse várias ocupações, primeiro foram os vazios urbanos, por conta da especulação imobiliária, e segundo, a falta das políticas habitacionais. Então, eu até tenho a seguinte visão. Eu acho que a ocupação é o pior método de luta. Eu sou de um movimento, eu vim de um movimento de luta, que é o movimento de luta pela casa própria, onde a gente fazia pressão no poder público. A gente faz pressão no poder público até hoje, para que haja solução. Nunca houve, por conta do movimento de luta pela casa própria, o chamamento para uma ocupação. Por que nunca houve? Porque a ocupação é o jeito mais triste e trágico de você conseguir o seu direito à moradia. Ninguém vai morar, né, gente, numa área de risco, num lugar insalubre, debaixo de uma lona, porque quer. Porque quer, justamente isso. Não tem condição, não tem dinheiro para poder pagar um aluguel digno, não tem dinheiro para comprar uma casa, um lote e construir com um financiamento. Essa é a resposta. Então não há incentivo. O incentivo é a situação econômica pelo que nosso país passou nos últimos anos e a falta de investimento do orçamento público municipal e até estadual para complementar com o programa federal, que sim, esse teve muito investimento em Aparecida, mas sozinho não era suficiente para resolver a demanda.
Vereador, o William Panda, vereador, comentou até que a Aparecida tem uma arrecadação muito positiva, né? É uma das cidades que mais arrecada, se não me engano, a segunda ou a terceira, sempre disputando com a Anápolis. Goiânia é referência de arrecadação no estado. O prefeito Rogério Cruz, a atual gestão, ela tem trabalhado também, o vereador citou que a Aparecida tem deixado a desejar, mas e Goiânia? Tem trabalhado para solucionar esses problemas habitacionais? Olha, eu acho que pouco, né? Eu acho que, assim, na verdade tem sido uma característica dos municípios, e eu ouso dizer aqui que o próprio governo do estado, né? O Casa Zero lá acaba sendo um complemento que dá no Minha Casa Minha Vida, e que depois fala que deu a casa, mas a casa não era do governo do estado, a casa era do governo federal. Então, acho que até no governo do estado a gente tem, assim, uma ineficiência mesmo do investimento na política habitacional. Até porque é uma das políticas mais caras, né? Que um poder público pode fazer. Então, acaba priorizando ali para as coisas que são coletivas, a escola, o asfalto, o posto de saúde, e a habitação vai ficando um pouco para depois, exatamente por essa questão orçamentária. Então, como gestora que sou. Agora, Goiânia tem muitas deficiências, e não é só na infraestrutura, né? Quero mandar um abraço aqui, está nos acompanhando, a Nurite, que é dos administrativos da educação, tem a professora Eva Márcia, que é da educação, de Senador Canedo, Alexandre também. Então, o pessoal da educação hoje não tem os funcionários da prefeitura, todos. Não tem a database, que é o quê? Database, gente, é a correção do salário, a inflação, não é nem aumento. Tem gente que acha que é aumento, e não é. Subiu a inflação, então o salário do professor, do enfermeiro, do médico precisa ser corrigido, né, para acompanhar a inflação. Nenhum servidor da prefeitura teve. Nós estamos lá pelo meu mandato acompanhando os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de endemia, o piso da enfermagem, a Orquestra Sinfônica de Goiânia, que não tem o plano e não tem condições de trabalho, os agentes administrativos, os administrativos em geral, porque tem o agente administrativo, a merendeira, o porteiro, os administrativos da educação, tudo de uma vez só, categorias que não têm o mínimo para poder fazer o seu trabalho. Então, eu tenho andado muito, vejo isso, estou acompanhando a greve dos administrativos da educação, é uma pauta justa, viu, Vinícius? Porque, Messias, o auxílio locomoção, pense vocês dois trabalham aqui no podcast. Aí vocês dois têm um auxílio locomoção, mas mora no mesmo bairro. O Messias ganha R$700, você ganha 300. É justo? Vocês moram no mesmo bairro, vai fazer a mesma distância de locomoção? É isso que está acontecendo na educação. O professor ganha 727, o administrativo ganha R$300. Só que o combustível para o administrativo é o mesmo valor, o vale transporte é o mesmo valor, a distância às vezes é maior, e com agravante. É quem recebe menos. Aí quem recebe menos do salário está recebendo menos para poder ir trabalhar, que é o auxílio locomoção. Não tem plano de carreira, foi a única categoria que ficou sem o plano de carreira. Todos os administrativos da prefeitura têm um plano de carreira, menos o da educação. Educação, que é a secretaria que mais recebe verbas do governo federal, não reduziu o repasse do governo federal, como eles estão dizendo, não reduziu. O que tem é uma má gestão. A prefeitura de Goiânia passa por um problema sério mesmo de gestão. Mesmo com a troca de secretário? Mesmo com trocas de secretário. Para o prefeito ficou de apresentar uma contraproposta, enfim. Não tem, viu, Messias? Eles firmaram, eles já foram em R$500 do bônus, voltaram para 450, agora voltaram. Mas o carro-chefe disso é o plano de carreira. Se não mandar o plano de carreira para a Câmara, que é a única categoria que não tem o plano de carreira, é os administrativos da educação e a Orquestra Sinfônica. Vou abrir um parênteses. Nesse caso, a gente precisa como se diz, falar que o prefeito Rogério Cruz, de certa forma, ele atendeu muitas categorias, né? Tanto que a única que você está falando é essa, guarda municipal, Secretaria da Educação, ele realmente mandou muitos planos, né? Atualizou os planos de cargos. Do ponto de vista do plano de cargos e salário, sim. Agora, o que eu tenho dito, Messias? O sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje. Porque quem ganhou o plano de carreira o ano passado, esse ano ele já tem direito ao piso. Sim. Aí não paga o piso. Ele já tem direito à database, não paga a database. Ele tem a diferença do auxílio locomoção, não paga
com justiça, auxílio e locomoção. Então, o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje para nós políticos, de uma forma geral. Se tratando de servidor público, menos ainda. Então, nossa solidariedade aí aos trabalhadores. Quero aqui também mandar o meu recado, né? Senador Canedo está assistindo, a professora Thelma, que é aqui de Aparecida, e do Estado. Então, ela trabalha na Prefeitura de Aparecida e do Estado como educadora. Senador Canedo também está enfrentando um momento crítico de greve, né? Ser solidária com eles lá também, apesar de não ter o poder da influência, porque não sou vereadora lá, mas temos tentado aí abrir caminhos para esse diálogo. E aqui em Goiânia, o que a gente puder, nós vamos ajudar esses servidores, assim como a demanda do concurso público. Olha, eu estou andando nos órgãos, tem um déficit de trabalhadores na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura. A cidade cresceu a demanda, né, principalmente educação e saúde, porque depois pandemia isso teve um volume maior, não tem o quantitativo de funcionários que atenda a essa demanda. Então, convocar os aprovados do concurso público é uma necessidade que a Prefeitura de Goiânia tem também. Kátia, e complementando, você tem que fazer a política todos os dias. Principalmente quando você está tratando de categoria, né? Porque todos os anos você precisa de ter, no mínimo, atualização salarial. E aí, não adianta, Messias, e eu concordo também que muitas categorias foram ouvidas durante o mandato do Rogério Cruz, mas não adianta você fazer isso, deixar os administrativos para trás, criar um cavalo de batalha com esses administrativos, de modo que a sua gestão vai ser avaliada por todas as outras categorias e pela sociedade goiana como um todo, não é só lá de Goiânia, deixando esses trabalhadores à mercê. 9 mil tem cabimento, são 9 mil famílias, gente. Deixando esses trabalhadores em tanta dificuldade. E aí, para piorar a situação, faz uma fala trágica, ridícula, como a que foi feita ontem, de dizer que é favor. Pagar em dias. Pagar em dias é favor. Então, são algumas coisas desastrosas da gestão do Rogério Cruz que, assim, por mais que ele tente, dificilmente ele vai conseguir ter o respaldo da população, principalmente de Goiânia, com a forma com que ele age. Agora, aqui em Aparecida, nós também temos uma dívida com os administrativos. Inclusive, Kátia, nós tivemos uma paralisação agora na metade do mês passado, onde a gente reuniu lá com a Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação e todas as outras secretarias, foi dado um prazo de 45 dias para que se apresente uma proposta. Então, existe um diferencial aqui em Aparecida que a gente tem conseguido ser ouvido, tem conseguido ter o diálogo e tem conseguido pautar as propostas. Então, já passou aí quase 15 dias, daqui cerca de 30 dias o secretário Einstein vai apresentar uma proposta não só para os administrativos, como também para os coordenadores pedagógicos e algumas outras demandas que não conseguiram ser resolvidas durante o ano. Então, é necessário que haja diálogo, e não tem diálogo com o prefeito Rogério Cruz. Não adianta você dizer, olha, você ir lá buscar os trabalhadores da Comurg para repor o trabalho desses trabalhadores, para tentar mostrar para a sociedade que as escolas não vão fechar, que você vai dar continuidade, e você de fato não resolveu o problema. Pode até ser que esses trabalhadores, devido às suas necessidades também, acabem lá na frente voltando aos postos de trabalho. Mas resolveu o problema? Você vence a batalha quando você consegue acabar com essa greve dessa forma? Não, você resolve a batalha quando você termina ela de forma justa, apresentando uma proposta e fazendo com que ela se torne factível. Não é o que acontece com o Rogério. Muito bom. Pessoal de casa, a vereadora Kátia Maria, o vereador William Panda chegaram aqui, viram ali um lanche diferenciado. O vereador William Panda até provou o salgadinho. Bom, vereador? Bom demais da conta. Lá da Vitapane, conhece? Demais. Do lado da Câmara de Vereadores. Do ladinho. Nosso parceiro pertinho. Chiquinho. Então, se você quiser provar os lanches deliciosos que a turma do NG aqui come, prova, a vereadora Kátia daqui um pouquinho vai provar ali a coxinha que é excelente. É lá da Vitapane, que é uma panificadora, lanchonete, confeitaria e restaurante. O telefone é o 3282-6223, repetindo, 3282-6223. Segue nas redes sociais lá, Vitapane Confeitaria. Outro parceiro nosso é a Puma Proteção Veicular,
Você que está querendo proteger seu carro, sua moto, sua caminhonete, a partir de R$ 49,99 você fica tranquilo aí para qualquer incidente. Ainda mais quem está andando em Goiânia aí, né, vereador? Que se chover, trava tudo, cai árvore por cima de carro, de tudo. Então tem que estar protegido com o bem. Protegido. Cada vez mais. Cada e vez agora mais. Com um agravante. Eu não sei se vocês perceberam. Minha filha estava rindo de mim esse final de semana. O tanto de carro que começou a pegar fogo. Do nada, né? Não é do nada. Nós estamos vivendo um aquecimento global. É. Nós estamos dizendo aí da extração dessa vegetação. Aí você deixa o celular, você deixa a bateria, você Carregando, deixa sentando. alguma coisa inflável, o trem esquenta, explode. Você deixa em cima do... Como é que chama lá? O gerador de energia? Que fica no poste, gente? Esqueci o nome do negócio. Transformador, obrigada. Transformador, o trem começa a pegar Esquenta, fogo, esquenta, cai. cai no carro. Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento que ter o seguro vale a pena. Seguro, então. Vale a pena. É lá da Puma, lá do nosso amigo Onomar. Sim, Então inclusive você- um excelente seguro. Meu carro até esses dias atrás estava segurado pela Puma. Dá um abraço aí pro O Onomar. Messias também. O Messias tem uma frota, não sei se ele vende carro, não sei o que é, tem uns 10 carros, todos eles é da Dois. Puma Proteção Veicular. O telefone é o 62982637557. Falar com Onomar. Para finalizar, outro parceiro nosso é a Bater Silva Baterias. Ó, luzinha do painel do carro acendeu, bateria, vereadora e vereador. Pode falar com o nosso amigo Breno, que ele dá um desconto fantástico na bateria. Lá é de todas as marcas, preços, gostos e tudo. Esse dia para trás eu e o César fomos sair, a luzinha do carro dele piscou, Peugeotzinho, pô, piscou, ele já, o coração dele foi a mil. Eu falei, calma, meu filho, a bateria, vamos trocar a bateria, não precisa empurrar não, vamos trocar a bateria. É lá no Breno Silva, o telefone é o 9596-6786, repetindo, 9596-6786. Não fique empurrando o carro, não é de Deus isso, troca a bateria. Ninguém merece. Bora pedir o seu parceiro aí da Bater Silva Bater pra Silva. trocar a bateria do Rogério Cruz. Ô, louco! Dar um gás novo aí, Eu- tentar resolver os problemas Eu de ia Goiânia. até fazer essa pergunta pro vereador e pra vereadora. Será que essa dificuldade em reajustar o servidor da educação pode ser também questão política? Geralmente o PT, o PSB tem defendido, né? A deputada Bia de Lima também defendido muito, traz esse peso de cobrar, né? De dar voz. E muitas vezes pode ser que o secretário seja indicação de um outro partido e cria uma dificuldade a um ano das eleições. A senhora acredita que pode ter essa interferência política? Na verdade, não pode, né? Porque a palavra final é do prefeito. É ele é que tem que saber o que é que ele quer fazer para a cidade. E aí é uma questão de escolha. A Prefeitura de Goiânia hoje não tem um problema financeiro. Tanto não tem que eles estão fazendo agora. Nós votamos hoje na CCJ o adicional para integralizar 68 milhões na Comurg, né? Tem o Goiânia Adiante. O que tem é uma prioridade. A pessoa escolhe, fala, eu vou pôr o dinheiro está aqui, é o mesmo. O que tem diferença é o que os partidos têm como prioridade. O PT tem prioridade, investimento na saúde, na educação, na qualidade de vida das pessoas. Outros têm outras prioridades. Então, o dinheiro é o mesmo, só que eles estão dizendo, bom, vou pôr aqui na obra, vou pôr aqui no inchaço da folha, com uma folha desgovernada. Só para vocês terem noção. Esse debate que nós estamos fazendo de educação, eu apresentei isso lá na Câmara, você deve ter visto. Eu fui analisar os dados oficiais da Folha do mês de maio. Tem cargo que está ocupado 3 vezes para uma mesma função. O efetivo tirou licença, o contrato assumiu, o contrato adoeceu, tirou licença, outro contrato assumiu. Então são 3 pessoas recebendo para uma mesma função. Entendeu? Você vê um inchaço na folha. Nós falamos agora, Comurg, foi matéria de ontem. Né? Então, quer dizer, tem um desgoverno na gestão financeira e acaba impactando na qualidade do serviço lá na ponta para as pessoas. Na Comurg, eu tenho certeza que não tem essa crise que eles estão colocando toda. É uma crise programada para justificar fazer a terceirização do serviço. E isso tem um impacto na coleta do lixo. Estão com o edital aberto. Hoje eu disse na CCJ. É contraditório. Você faz um aporte de 68 milhões
para fortalecer a empresa, sanar a dívida da empresa, mas você está entregando o serviço que você paga 20 milhões por mês para uma outra empresa fazer? Por que você não está fortalecendo a empresa que você está investindo, que o capital é seu? É contraditório. Aí falta a limpeza na rua das pessoas. E se resolvesse terceirização, né, gente? Nós não estávamos reclamando da Equatorial. Nós não estávamos lá com aquele tanto de reclamação no PROCON das empresas telefônicas. São Paulo não estava no escuro por causa da Enel. São Paulo não estava no escuro por causa da Enel, né? Então, terceirizar não é a solução. Eu acho que a Comurg ela é uma empresa sólida, que tem expertise, tem know-how, tem funcionários preparados para isso. O que está faltando é ajustar a gestão. Então, não é uma crise financeira, é uma crise de gestão. Eu não creio que seja uma questão política, não. Nós tivemos aqui o secretário Rodrigo Caldas, também secretário de Educação. Não durou muito tempo aqui, não. Sabe? E sim, ele tem ideias distintas. Vocês exportarem para nós. Não tenho culpa nisso, viu, Kátia? Mas ele tem ideias distintas, sempre respeitei, mas ideias distintas às minhas, a da Kátia. Mas eu acho que não é isso o motivador de não haver uma proposta para os administrativos da educação de Goiânia, não. Inclusive eu lembro quando o Rodrigo assumiu, ele disse que ele mesmo ia acionar a justiça contra a eleição dos diretores das escolas, porque isso era inconstitucional e que alguém disse isso para ele e tal, e ao mesmo tempo já me ofereceu a possibilidade de indicar um diretor uma escola. Eu falei, olha, primeiro eu não vou indicar, em hipótese nenhuma. Segundo, assim, nós estamos começando muito mal, né? Porque eu estou no começo do mandato, eu defendo a educação, defendo a eleição democrática livre dentro das escolas, e aí você me faz uma proposta dessa logo de cara, a gente começa muito ruim. E eu vou te pedir aqui, não faça. Porque você vai ter um grande problema. Nesse quesito, nós vamos ter debates homéricos. Primeiro porque, quando o Maguito esteve na casa da minha mãe, numa reunião, ele disse que iria implantar as eleições nas escolas municipais de Aparecida, e eu achei aquilo, o rapaz falou, olha Maguito, que bacana, que ideia, e o Maguito foi lá e implementa. Quando eu fiz uma outra reunião na casa da minha mãe, e nessa do Maguito eu não ganhei eleição não, cara, eu tive 919 votos, fiquei em primeiro lugar da chapa, faltou 200 pro coeficiente, fizemos 7.700 votos, o coeficiente era 7.900, dói demais. Mas aí depois o Gustavo esteve novamente na casa da minha mãe para uma reunião, aquela reunião política que a gente sempre faz na casa da mãe, que é onde eu cresci também ali no Nova Era. E aí o Gustavo diz que esse é uma das marcas do governo do Maguito e que eu vou manter. Então, secretário, se você tirar a eleição das escolas, você pode ter certeza que você vai arrumar um problema danado, inclusive pro Gustavo, porque ele ganhou prometendo o contrário, dizendo o contrário. E ele não mexeu mais nisso, acabou que ficou por isso mesmo. Então, mas eu não acho que seja uma questão política, não. Eu acho que é igual a Kátia falou aqui, é falta de fato, querer resolver o problema, porque dinheiro tem. Goiânia tem recurso e se quiser dá para otimizar em alguns outros locais. E quando a gente fala da questão dos administrativos, não estamos falando do impacto grande, não. O impacto para resolver, o impacto financeiro em folha para resolver a questão dos administrativos não é grande. Precisa mesmo é de vontade. Gente, dói na alma. Você tá numa manifestação e a pessoa grita lá assim, um querendo acabar a greve, o outro querendo continuar a greve, fala assim, você não quer acabar porque você não tá ganhando R$900. Como é que a pessoa vive com R$900, gente? Hoje? Se você for olhar, dependendo do tamanho da família, você não faz supermercado direito. Então não dá, é uma questão, é pequeno o impacto. Uma questão humana. E eu quero aproveitar e trazer um recado aos administrativos de Aparecida. Eu espero que a gente não precise chegar a esse ponto que Goiânia está, onde os administrativos, por falta total de condição de continuar trabalhando e falta total também de diálogo, estão em greve há cerca de 40 dias. Então que a gente não chegue nesse ponto em Aparecida e que depois da reunião que a gente teve na Secretaria da Fazenda, que a gente consiga, dentro do prazo que foi apresentado, uma proposta factível, porque aqui também a realidade é essa, Kátia. Aqui também os administrativos, muitos deles recebem menos que o salário mínimo. E aí tem um empréstimo, aí ele vai receber R$900, R$800, R$500. Então é indigno, nós precisamos dar voz e solução para o problema dos nossos administrativos aqui da educação. Antes do Messias dar continuidade, vamos agradecer algumas participações aqui. Maria Menezes, parabéns vereadora Kátia Maria, PT Goiás, orgulho da vereadora aguerrida, mandato representativo, participativo e atuante. Lá da região noroeste. Gentil Aparecida, parabéns Panda. Jaqueline Figueiredo,
Boa noite, parabéns aos vereadores muito atuantes nos seus municípios. Rosângela manda parabéns para o William Panda. João Neto também, boa noite, vereador Panda. Eva Márcia, parabéns, vereadora Kátia, você representa as mulheres goianas, é muito orgulho para nós. A Pedrilha está lá em Guareí, São Paulo. Boa noite aos senhores vereadores. Tá chegando longe, hein, é uma honra participar da plataforma, sou pedagoga. Pedrilha, Guareí, São Paulo. Rapaz do céu. Jaqueline Figueiredo já falei, Eva Márcia, o Alexandre, boa noite. A Nurit, vereadora Kátia Maria, trabalha em projetos fundamentais para a sociedade. E também o Jovaí. Bebe uma água aí, Panda. Fala pra ele que é água mesmo, viu? É água, viu? É água, viu? Messias. Bom, falando agora mais de política diretamente, tudo é política, evidentemente, mas, Panda, a relação da Câmara em Aparecida com o Executivo no atual mandato do vereador André Fortaleza, que, aliás, é do mesmo partido, né, do prefeito, não tumultua um pouco a relação e dificulta encaminhamentos de políticas de cobrança? Como é que você avalia a gestão do André Fortaleza, que vira e mexe, que faz críticas pesadas, acusa o atual prefeito? Como é que está isso? Eu tenho que separar o André Fortaleza, que faz oposição, tá, do André Fortaleza, presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, eu preciso dizer que o quanto o André foi importante para o parlamento, né? Tá dando dignidade para os mandatos ali na casa, tem de fato acompanhado e cuidado dos vereadores. Inclusive hoje nós tivemos uma reunião importante tratando da mudança para a nova sede no próximo ano, mas não só a nova sede, uma política que, inclusive, quando eu fui candidato a presidente, olha que eu fui candidato a presidente contra o André nas eleições para a presidência da Câmara. Eu propus a questão dos estágios. Eu acho que é muito importante você ter uma política de estágios, principalmente dentro do parlamento, né? Até mesmo, principalmente, para aqueles jovens que estão ali terem uma experiência legal com a elaboração das leis. Mas o André tá buscando dar uma autonomia para o parlamento, tá fazendo uma gestão transparente, e eu preciso dizer que lá na Câmara hoje a gente está conseguindo uma dificuldade que, inclusive, eu já até uma vez nas conversas de bastidores reclamei para a Kátia o tanto que é difícil ser vereador em Aparecida, porque a gente não tem verba indenizatória, todos os custos do seu mandato saem do seu salário. Mas Goiânia também não fica triste não. Também tá difícil. Não tem. Mas, Kátia, aqui nós temos uma dificuldade de uma série de coisas. Nós tínhamos uma dificuldade de espaço, né? Nós tínhamos uma casa legislativa que era muito indigna, que praticamente não tinha gabinete. Depois, e aí isso dificulta atender a população. Eu lembro que no início do mandato, para que eu atendesse a população ali no shopping área, a gente tinha que improvisar uma tenda lá embaixo, colocar cadeiras embaixo para o pessoal esperar, para a gente poder chamar lá no gabinete para conseguir atender. E hoje eu acho que o André está conseguindo fazer com que essa história seja modificada aqui em Aparecida, sabe? A Câmara tá indo bem. A legislatura é conturbada, e aí eu quero fazer esse outro adendo, que aí é o André político, né? O André hoje é o líder da oposição, né? E tá lá, mas eu até acredito que seja uma oposição séria, do ponto de vista dos projetos, do ponto de vista da não paralisação da cidade por questões políticas. Isso não acontece. Tanto é que hoje nós votamos um dos últimos projetos, né? Falta logicamente um ainda, que é o da reforma administrativa, mas hoje nós votamos o penúltimo projeto do pacote de projetos que foi enviado pela prefeitura, né, pelo prefeito Vilmar, em julho, que era a readequação dos valores para a LOA, inclusive para possibilitar o recebimento da Lei Paulo Gustavo, né, mais adiante da Lei Aldir Blanc, e uma série de outras questões do orçamento. Então, eu vejo que nas questões mais importantes dos projetos, a gente tem conseguido priorizar a cidade, priorizar a educação, priorizar a saúde, priorizar as demandas que são importantes. Agora, existe um debate político, o André é candidato, o Vilmar é candidato, e dentro do debate político, eles têm feito um enfrentamento que é muito pesado, e às vezes também isso reflete nos vereadores, não é só às vezes não, a realidade é sempre, acaba refletindo, porque o clima fica pesado. Mas isso é natural, é do jogo da política, então eu vejo com muita naturalidade. E a senhora, vereadora, como é que tem visto aí o trabalho do presidente Romário Policarpo? Recentemente está havendo alguns embates, principalmente com o Bloco Vanguarda, né?
representado ali por Igor Franco, Paulo Magalhães, entre outros vereadores, Gabriela Rodarte, Belton Lemos. Como que a senhora tem visto o trabalho do Romário à frente da presidência da Câmara, 3 mandatos consecutivos, e esses embates aí com o Bloco Vanguarda? Eu acho que, assim, o legislativo, para começar, ele é o lugar do contraditório mesmo. Então, eu acho que é natural todo mundo ter as suas posições, fazerem esses debates. Agora, tem algumas movimentações que eu acho que atrapalha, né? Você acaba fugindo da pauta, porque Goiânia está com tantos problemas. Falei para vocês aqui que eu estou defendendo 6 categorias simultaneamente. Um negócio que tem dia que fica estafando, você fica estafado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que priorizar mais a pauta da cidade, debater com mais força. Eu acho que o presidente Romário Policarpo, ele é muito democrático, então ele faz esse jogo jogando com todos os vereadores, né? E acho que vai se acalmar, é coisa mesmo do legislativo, eu acho que vai se acomodar e nós já estamos votando pautas importantes, né? Estamos no meio do debate do Código de Postura, fizemos na semana passada o Plano de Habitação de Interesse Social, agora esse debate da Comurg, então eu acho que ele conduz ali dentro do legislativo de forma muito democrática. E a relação dele com o prefeito Rogério Cruz? Os vereadores, principalmente do Bloco Vanguarda, questionaram o porquê do prefeito ter acatado os pedidos do Romário e não do Bloco que, de acordo com eles, eram mais leais ao prefeito do que o próprio presidente. Como a senhora tem visto a relação do Rogério com o Romário? Olha, eu vou falar para você a resposta que eu ouvi dentro da Câmara, talvez você tenha até ouvido. O prefeito pesou e 27 é maior do que 6. É simples a conta. Ele precisa de voto. E ali tem um grupo de 27 que está muito sintonizado e tem um grupo de 6. Então o prefeito fez a matemática. Ele precisa ali. O Romário é o presidente da Câmara, nós não temos vice-prefeito, ele é eu brinco que é o 02 da cidade, então eu acho que todos esses elementos precisam ser levados em consideração. Eu disse hoje a um dos membros do Bloco Vanguarda, eu acho que tem que saber fazer essa análise de conjuntura para entender o contexto que está colocado. Nós estamos falando de um legislativo que cumpre um papel também decisivo por não ter o vice-prefeito. Então nós estamos falando do segundo nome que tem na cidade. Automaticamente esse nome precisa ser respeitado e ele precisa também ser levado em consideração nas decisões da cidade, uma vez que ele faz parte da base. Então eu vejo com naturalidade a base ali nesse jogo que eles fazem. Eu não me preocupo porque eu acho que esse é um problema da base mesmo, né? Como é que eles vão ajustar ali. Agora, me preocupa quando atrapalha o trâmite dos projetos na casa, e esse eu sempre me posiciono porque aí prejudica a população. E nós não estamos lá para prejudicar a população. Nós queremos fazer um debate saudável, um debate democrático, um debate das ideias de Goiânia. Se quiserem debater Goiânia, nós estamos prontos para debater Goiânia. O cenário é semelhante, né, vereador? Aparecida e Goiânia, ambos os vices são prefeitos hoje e ambos presidentes são os vices, né, na teoria. E ambos parlamentos têm mantido certa independência, né? Ou seja, tanto em Goiânia quanto em Aparecida existe independência, que é o correto, né? Tem independência no parlamento. Como o senhor tem visto esse cenário de Goiânia e de Aparecida fazendo comparativo? Bom, eu vejo com naturalidade, porque a política, ela vai trazer para a gente o que a gente precisa, de fato, colocar como prioridade da pauta legislativa, e também o executivo vai ter que entender qual é a prioridade da pauta também lá no próprio legislativo, porque tem coisa que não passa, tem coisa que não vai. Por exemplo, a reforma... Nem tendo a maioria. Nem tendo a maioria, porque às vezes você não tem, por exemplo, no caso de Aparecida, você não tem um presidente. Eu disse aqui que dos 14 projetos no final que foram protocolados em julho, nós aprovamos 13. Só tem um projeto que está paralisado, que é o projeto da reforma administrativa. Então, assim, aí o que é necessário fazer, e eu acho que o Vilmar está conseguindo fazer isso bem, é trabalhar com o que você tem. Então, a realidade é essa, o que está colocado por o orçamento já é uma coisa complicada, nós precisávamos aprovar o orçamento. E assim, eu trabalhei duramente nessas 3 últimas semanas, até por conta da questão dos fazedores de cultura, da Lei Paulo Gustavo, mas a gente trabalhou muito para poder destravar esse projeto.
E esse era um dos projetos que se dizia que não ia votar em hipótese nenhuma. E foi votado, porque a gente destrinchou o projeto, buscou o que precisava ser modificado, a contadoria da Câmara entrou em acordo com a Secretaria da Fazenda do Poder Executivo. A Secretaria da Fazenda tomou a decisão de fazer as mudanças que foram solicitadas, mudanças foram feitas, a gente aprovou hoje em comissão reunidas. Ou seja, então a gente aprovou o projeto com a celeridade necessária, inclusive porque nós tínhamos um prazo até sexta-feira agora, principalmente por conta da Lei Paulo Gustavo. Então o que precisa ter a independência dos poderes e o respeito dessa independência. Então, se não deu para fazer, e a gestão pública, ela permite isso. Ela permite que, não deu por esse caminho, vamos buscar o outro caminho. São poucas as vezes que você não tem saída na gestão pública. Então, trabalhar de forma democrática, de forma mais livre, entendendo que, de fato, nem tudo que a gente quer resolver vai ser resolvido da forma que a gente quer ou precisa, mas avançar. E eu acredito que a Prefeitura tem conseguido avançar. Sabe, eu vejo nessas últimas mudanças que houveram, que de fato, diferente do Rogério Gruz, o Vilmar está conseguindo mostrar qual é a sua gestão, o que ele está pensando para a cidade. Então, mesmo com a dificuldade no Legislativo, perceba, a cidade está andando. Excelente. A gente está falando de educação, vereador e vereador. Nós temos aqui um parceiro nosso que é o Centro Universitário Alfredo Nasser, a Faculdade Unifam, na região da Vila Brasília, na Avenida Bela Vista. Você que está procurando fazer sua 10ª graduação como Messias ou a primeira, como o César, que está aqui conosco, basta você entrar em contato lá no 3094-9494, repetindo, 3094-9494. Fala com o Divino Gustavo, parceiro, foi secretário de Educação de Aparecida. Cara, D10, melhor meio campista que tem. Rapaz, vamos jogar bola, viu, Panda? Moço, mas não me chamou até hoje pra jogar com ele. Não, mas... E agora eu fiz a bariátrica, eu tô emagrecendo, ó. Vou dar trabalho. Pra me chamar, me chama aí, Divino. Sabadão tá eu, Daniel no meio de campo, no ataque tá o Panda e na zaga tá o Messias, hein? Então, entre em contato lá que você vai ter um desconto. Faz um time assim, aí o cara não chama você. Inclusive, ó, o Panda falou de jogar bola. Lá no Bazar do Professor Alcides tem uma chuteirinha top. O Daniel, rapaz, ele arrumou uma chuteira não sei aonde e ia jogar bola com nós, vereadora. Eu tocava a bola e pra fora, parecendo a seleção brasileira nos últimos 20 anos em Copa. Falei, Daniel, vai lá no Bazar, compra a chuteira lá, vai por mim. Eu comprei a minha lá, foi lá, comprou. Primeiro jogo, 4 gols na caixa. Então, pra você ser um jogador diferenciado, faça suas compras lá no Bazar do Professor Alcides. O telefone é o 3085-9200, repetindo, 3085-9200. Vinícius, eu sempre faço as cotações de material escolar lá no Bazar e em vários outros locais. Preço excelente, cara. É bom, né? Quase todos os anos eu faço as compras dos materiais escolares lá, mas não é só material, não. É bom quando a gente tem orgulho das empresas que cresceram aqui na cidade, sabe? O Bazar do Professor Alcides está de frente ao supermercado que meu pai tocou durante muito tempo, que é o hipermercado Fonte Nova. Então eles começaram juntos. Acabou que o hipermercado do meu pai hoje não existe mais, mas o Bazar continua lá. Então isso é muito bacana. E de fato, a gente sabe da qualidade e do preço. E outra, vereador, o senhor agora tem um desconto diferenciado, porque o senhor é seguidor aqui do NG, a vereadora Kátia também. Tem um descontinho bom demais da conta. E, para finalizar essa publicidade nossa, conhece essa mochilinha? Pega aí, Messias, para nós. Eu tava pensando, será que igual a coxinha vai ter um sorvete? Ó, olha aqui, ó. Olha esse aqui. sorvete Já provou, vereadora da Trilhas da Amazônia? Eu preciso experimentar esse negócio, hein? Rapaz, não só provei, como eu tô pensando em ter uma franquia, sabe? Só pra não faltar lá em casa. Eu sou defensora dos produtos, né? Que Amazônia, aí uma bolsinha lilás, assim, a gente deve nome bonito, nome bonito. E é muito gostoso, viu? Bom, eu já né, chupei um picolé desse aqui, sorvete, show de bola. Diferenciado. Então você que tá aí querendo provar um picolézinho diferenciado. Quero mandar um recado pro meu assessor Wesley. Meu querido, você rodou. Perdeu. Você que está procurando sorvetinho diferenciado, picolé principalmente, entre em contato com a turma da Trilhas da Amazônia, porque realmente é muito bom. O Instagram deles é @trilhasdaamazoniaoficial. Você quer ser um franqueador igual o vereador William Panda, que a gente vai ter aí, viu, pessoal da Amazônia? O vereador William Panda vai ser franqueador de vocês aí, graças ao NG, porque ele viu
a publicidade aqui conosco, viu? Tem potencial. E Tem vou abrir as potencial. lojas lá no Nordeste. Mas minha mãe tá numa vontade de mudar pra João Pessoa, Meu no Nordeste. Deus, Mike. E minha mãe, minha filha, e a gente tá segurando ela, rapaz, Tá pra falando não do ir. cara Mas empreender eu e tô Aparecido, achando- o cara não Vou pra beira do Vamos mar. levar a trilha da Amazônia lá pra João Pessoa. Pra beira do mar. Então é isso, pessoal. Ó, e outra, você que tá querendo aí comprar, essa mochilinha aqui, ela é diferenciada, viu? Vai cheia de picolézinho. bonita. Só que aí, vocês não sabem do melhor. A senhora tem petzinho? Tem um neto pet. Neto pet? Tem petzinho? Tem um pandinha lá, chama pandinha. Eles têm um picolézinho direcionado só pra pet. Porque o pet fica pedindo, e tal, o paizinho lá, a mãezinha lá comprar picolézinho e tudo e tal. Chupar um de açaí com leitinho, que o Messias gosta demais da conta. E aí o cachorrinho pedindo aí não pode. Você não pode dar picolé convencional pra pet. O que eles fizeram? Contratou um nutricionista e tal, o médico veterinário, fizeram um picolé direcionado para pets. Então, Bacana. você chega lá, tem ali o refrigerador para nós e o pequenininho para os pets. A gente foi fazer uma campanha lá, o rapaz saiu com 3 sacolas, cheio de picolé. Então eu falei, quero convidar, porque no Vivo Centro nós colocamos uma área de pet. Pet. Então o pessoal Então, tá pronto. vendendo roupa, vai Já ser deixa bacana. lá. Nesse calorão, meninada Picolézinho. vai estar lá brincando os brinquedos infláveis com água, o lugarzinho do pet Do chupar o pet. sorvetinho tá lá reservado. Já hein? levar a banquinha da trilha da Amazônia pra lá. ó. Muito bem. E aí, esse rapaz saiu com 3 sacolas cheias de picolé. Eu falei, moço, mas você gosta demais de trilhas da Amazônia? Eu falei, não, eu não posso chupar picolé não. Eu falei, ué, não, isso aqui é pro meu pet, essas 3 sacolas. Então, o cara comprou 3 sacolas cheinhas de picolé pro pet. E você que quiser provar o do pet, pode provar que é bom também, que eu e o Messias já provamos e o trem é diferenciado, viu? Au. Vereadora, a senhora tem se destacado bastante no parlamento da capital, única vereadora, né, do Partido dos Trabalhadores. Como que a senhora tem avaliado aí a gestão do prefeito Rogério Cruz? Ele tem conseguido se consolidar para sua pré-candidatura à reeleição? Podemos dizer que o Rogério ela tem uma gestão razoável, dá para passar de ano, mas que às vezes ele se tornou refém de alguns grupos políticos e isso pode ter atrapalhado ele? Olha, primeiro quero mandar um abraço aqui pro Bira, contador, né? Ó. Então tá aí, ó, audiência qualificada, né? E dizer que tem um recado para você da Thelma Gomes. Sou coordenadora pedagógica em Aparecida de Goiânia e gostaria muito de ver a adequação da nossa gratificação. Vai Então, sair o projeto. Tu Thelma. trabalha, vereador. Mas olha, eu tenho um respeito pelo prefeito Rogério Cruz, eu acho que isso faz parte da democracia e nós precisamos prezar sobre isso. Eu falo em todos os lugares que eu vou. Eu quero qualificar a política. Acho que a gente viveu um período tão ruim que tudo que a gente conseguir fazer de aprimorar a democracia, nós precisamos fazer. Então, primeiro eu trabalho para o povo de Goiânia. E fazer essa oposição que nós estamos fazendo, ela é para buscar essa melhoria. Eu percebo na administração de Goiânia uma fragilidade de gestão muito grande. Um bate-cabeça, um vai e volta, lança uma política, um edital, depois, na hora que o povo avaliou mal, aí recua, sabe? Eu acho que, assim, tem uma inabilidade política muito grande. Então, eu acho que a gente precisa de uma gestão que tenha isso de forma mais assertiva, para que a pessoa que está na ponta, que é o cidadão, a cidadã, que é quem está esperando esses atendimentos, possa se sentir mais satisfeito. E eu acho que hoje a população não está. Se nós pegarmos aí a última pesquisa, ela foi muito categórica nisso, né? A avaliação da administração, o percentual de desempenho e também pensando já na eleição de 2024, também não é um percentual muito atrativo. Agora, tem o poder da máquina, né? Eu nunca desprezo o poder da máquina. Agora, não adianta só ter a máquina, né, gente? Tem que ter inteligência para poder isso. Se você não consegue fazer chegar na ponta para o cidadão estar satisfeito com a saúde, com a educação, se você não consegue enxergar que os administrativos são 9 mil famílias, que o pai está sentindo. Se a administração de Goiânia estiver achando que os pais não estão sentindo, porque o menino está comendo pão tem 30 dias, porque não tem merendeira na escola. Então é pão, é rosca, é bolacha, né? Não tem a pessoa que limpa o banheiro direito, não tem o auxiliar que está na sala de aula para ajudar o professor. Então tem ali um serviço que está sendo um tapa
buraco, mas que o pai está sentindo, o pai e a mãe estão sentindo ali a deficiência na educação. Então, se eles não sensibilizarem para isso, se não fizerem as medidas necessárias, eu acho difícil reverter essa situação. Então, eu respeito, eu dialogo com muito respeito. Eu sou uma vereadora que é de oposição, que faça a denúncia, mas na mesma tribuna eu apresento a solução, porque eu acho que é o povo que está sofrendo. E a mim não interessa ver o povo sofrendo. Então, nós temos diagnosticado e temos apresentado soluções. Por exemplo, eu abri contato para a Comurg no BNDES. Eu poderia ter ficado só batendo na Comurg, número de comissionado, falta de limpeza, lixo esparramado para tudo quanto é canto, mas não, apresentei a solução. Eles não estão querendo fazer outra coisa, mas eu apresentei uma solução sustentável, que é um programa de um banco de governo federal que é próprio para resíduos sólidos. Nós fazemos as outras propostas também, estamos fazendo meia ponte, então estamos falando que a AMA não está fazendo um serviço dela, mas estamos apresentando a solução. O Vivo Centro, estamos mostrando. O Vivo Centro é um projeto que mostra que o centro de Goiânia está sem o serviço básico, segurança, zeladoria. Nós fizemos o Vivo Centro de zeladoria, nós levamos benefícios para 53 ruas no centro de Goiânia e não deu para quem quis. Eu cheguei lá na 68, as pessoas chegavam lá para dizer assim, vereadora, tem que falar para ir lá podar a árvore lá na minha rua, na 72, na 58, na não sei o que. Nós saímos com outra relação de demanda de serviço. Então, falta o básico, entendeu? Se você não dá conta de fazer o básico, fica difícil a população te dar respaldo para você apresentar outros projetos mais volumosos. Como professora, você reprovaria ou aprovaria, Rogério? Qual era a nota, hein? Eu acho difícil aprovar. Tem um caos instalado, né? Você pega todas as áreas da prefeitura, o desmonte da educação, o desmonte da saúde. Nós temos problemas gravíssimos, gente. Semana passada eu tive que me debruçar entre a suspensão do raio-x. Então, a empresa que presta serviço de raio-x suspendeu o serviço, a população começou a reclamar, nós tivemos que ir para cima para retomar o serviço. Nós estamos com problema no SAMU, nós estamos com problema nos hospitais, passamos uma crise grave nas maternidades, aí você vai para a educação, é a greve, né? Você pega os agentes comunitários. Então, tem uma pauta extensa que a gente pode trabalhar por área que precisa mudar o rumo. Se não entender isso, fica difícil de avançar. Vai colidir com o iceberg. Bom, vereador William Panda, que avaliação que o senhor faz da gestão? É uma situação um pouco diferente, parecida, porque o prefeito assumiu mais recentemente, né? Ele não é o caso do prefeito de Goiânia, que assumiu no início do mandato, ainda que não foi eleito diretamente prefeito, ele foi eleito vice. O Vilmar também foi vice, mas ele assumiu tem o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, não é isso? Aproximadamente, né? 4 meses. 4 meses. Que avaliação que o senhor faz da gestão dele? O senhor acha que ele já conseguiu se firmar, já tem uma identidade própria como gestor aqui? Eu acho que é uma gestão de continuidade. Nós estamos falando de um governo que veio do Maguito, que foi bem avaliado pela população, extremamente bem avaliado, que passa pelo Gustavo, onde também teve uma excelente avaliação da população, vista a votação que teve. E aí você tem agora o Vilmar, que era vice do Gustavo. Então tem uma diferença do governo Rogério Cruz. Apesar do governo Vilmar ter cerca de 1 ano e meio, e o governo Rogério Cruz ser um governo inteiro, né, dos 4 anos, mas o governo Rogério Cruz teve problema desde o seu 3º mês, quando o MDB abandonou o governo, né, rompeu. Então é um governo diferente. Primeiro, não é um governo de continuidade. Segundo, no caso do Rogério. Segundo que aqui o Vilmar recebe um governo de continuidade com um projeto da cidade, um projeto em franco desenvolvimento, um projeto aprovado pela população. Certo também que o Vilmar teve muitos desafios esses que eu percebo hoje que estão sendo superados, né? Principalmente lá no início, o período chuvoso agudo que nós tivemos, e aí mesmo a questão da zeladoria da cidade. Passado esse momento e agora, logicamente, que é necessário fazer as obras, existe uma expectativa muito grande e isso vai mudar a avaliação, com certeza, para o próximo período, para o próximo ano, que existe uma expectativa muito grande que o empréstimo do Banco BRICS
seja, enfim, liberado e que as obras possam ser iniciadas. De toda forma, a contrapartida do empréstimo, cerca de 250 milhões em obras, essa já está sendo licitada, a licitação está em fase final. A licitação começou, se não me engano, em agosto. Então, de toda forma, nós já teremos algumas obras, mas são obras menores, é uma parte do recurso apenas. É apenas a contrapartida do recurso. Mas isso já vai dar um boom na gestão, vai melhorar ainda um pouco mais no início do próximo ano. Caso o empréstimo de fato chegue, eu não tenho dúvida que o Vilmar chega muito bem para o processo eleitoral. Agora, o empréstimo não chegando, aí eu vejo que os desafios são mais políticos, porque a cidade, que é um governo de continuidade, queira sim, queira não, ela continua com as mesmas perspectivas, e o Vilmar mudou algumas coisas. Por exemplo, no campo da habitação, eu falei agora há pouco, eu fiz uma crítica aos últimos 15 anos da falta de investimento em habitação. E agora não é que o Vilmar já começou a investir, mas o discurso agora está sendo diferente. O discurso está sendo que nós vamos resolver a questão das ocupações urbanas, que a gente tem proposta, até porque existe hoje, e eu participo dessa comissão, que é a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário. Então existe também dentro dessa comissão um acompanhamento de todas as ocupações, mas hoje existe proposta. Então isso muda essa relação para daqui adiante. Então eu vejo que existem algumas marcas do Vilmar, mas o governo, ele consegue então, e é difícil também, a gente pensa um governo de continuidade, né, Cátia, que é fácil. Não é fácil, porque você também teve um antecessor que foi muito bem avaliado. Então, para que você também seja muito bem avaliado, você tem que trabalhar bastante. Mas eu acho que está se vencendo nesses caminhos. Eu acho que... e a gente tem colaborado, o PSB tem colaborado. A gente, na realidade, colaborou durante muito tempo na área da habitação, continua colaborando. Faz parte da gestão, só para ficar claro, né? Eu tenho um secretário, uma decisão difícil, porque eu confesso a vocês que o PSB esteve lá atrás com o Gustavo e o Vilmar como vice, com o compromisso das políticas habitacionais. Então, ao ponto que as políticas habitacionais foram repassadas como um compromisso para o PP, por conta de... Aí tem as justificativas, agora nem é o PP mais, mas isso pra gente foi difícil. Naquele momento a gente, de fato, a decisão era de não participar mais. Mas entendendo que a gente poderia sim colaborar nessa questão da segurança pública, e ouvindo bastante o Elias, ouvindo bastante o partido, a gente tem colaborado. E hoje eu tive uma grata surpresa, reuni com 20 guardas civis municipais numa escola municipal de Aparecida, e assim, o relato, em cerca de 3 a 4 meses de gestão lá hoje do Thales de Castro, né, que é um companheiro do PSB, de que houve uma melhora significativa. Então, assim, um sentimento, e isso com pouco tempo, né? O sentimento de que você faz política pública, e um desafio, né? Fazer política pública na área da segurança pública pra gente é um grande desafio. E quando você tem esse feedback de que você está conseguindo colaborar, então eu posso dizer com toda tranquilidade, além de ter colaborado muito na questão habitacional, nós temos colaborado para uma pauta que era cara. Você vê, o Gustavo teve muita dificuldade com a questão da segurança pública, por conta das greves que houveram. Não estou nem dizendo da política total que houve, mas as greves que houveram foram muito pesadas durante a gestão do Gustavo. E o Vilmar agora a gente tem conseguido ajudar nesse sentido. Então a gente tem colaborado muito. Eu acho que a avaliação do Vilmar ela tem crescido dia a dia, e logicamente o grande desafio, na minha opinião, agora é político. Então tem que agregar. Eu acho que quem era para desagregar já desagregou, e quem está dentro tem que ser tratado como companheiro. Porque se não for dessa forma, infelizmente pode inviabilizar uma boa gestão, pode inviabilizar toda essa mudança por conta de não ter compromisso com todos, não ter essa amplitude. Por exemplo, nós aqui, PSB, PT, 2 partidos do campo da esquerda, do campo da base do governo Lula. Sim. Nós temos as nossas políticas que nós queremos colocar no plano de governo. Nós queremos fazer o nosso debate para 2024. E o que a gente espera? Ser ouvido. Excelente. Vereador, a gente já está finalizando aqui. A senhora será candidata à reeleição em 2024? E quais são hoje os movimentos do PT em Goiânia? O objetivo é eleger quantos parlamentares no próximo ano? Nós estamos fazendo um trabalho, eu como presidente estadual do PT, avançando em todo o estado de Goiás. Nós temos aí um período
das plenárias, cada município tem que realizar, e aqui em Goiânia nós conseguimos já fazer a plenária, unificando no nome da delegada Adriana Corsi como a nossa pré-candidata a prefeita, né? Estamos preparando uma chapa competitiva, eu venho como pré-candidata à reeleição, vou manter, né, buscar manter aí a cadeira na Câmara Municipal, mas queremos ampliar. Hoje a gente sente que é uma sobrecarga, porque são só 2 vereadoras de oposição, nós precisamos ter outros nomes que nos ajude a fazer esse debate e ajude a governar Goiânia, porque nós queremos governar Goiânia aí com o Partido dos Trabalhadores, que já administrou a cidade por 3 oportunidades, pode chegar a nossa vez de fazer aí a 4ª gestão. Eita. Vereador William Panda, em Aparecida, William será candidato à reeleição ou está ainda na expectativa de eventualmente concorrer? Se ele é candidato a prefeito. Se é curioso aqui. Pode ser um candidato a prefeito? Como que está isso? Olha, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu não estou colocando ainda o projeto só do Panda para essa próxima eleição. Existe um projeto do PSB, tá? E aí o PSB tem muitos bons quadros. O PSB tem quadros bons para a Câmara. A gente deve eleger no mínimo 2 vereadores. As regras do jogo mudaram agora. A gente sempre fala aquele negócio de 2, 3. Eu estou contando mesmo que a gente eleja 2, com 2 coeficientes completos, sem a necessidade de fazer lá os 20%, conseguindo talvez eleger 2 entre 10% e 20% do coeficiente. Essa é a nossa meta principal. Logicamente que, se eu for candidato à reeleição, eu colaboro nesse coeficiente. Sim. Mas hoje não é a intenção. Hoje eu tenho trabalhado, o Carlos Cabral vai ser candidato a prefeito em Rio Verde, e a nossa intenção é de juntar forças, unir forças com a candidatura do Carlos lá em Rio Verde. E nesse cenário existe sim uma tratativa no PSB, inclusive até feita já com o Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, de que eu assumo o mandato, que ele licencie, se afaste para a eleição de prefeito, em abril ou maio, né? Isso ainda não está definido, e que eu assumiria até novembro o mandato. Para isso eu preciso renunciar ao mandato de vereador. E também não faz sentido eu estar deputado representando Aparecida, uma cidade que precisa tanto de ter deputados que a representem, e candidato a vereador. Então isso não faz sentido. Agora, lá na frente, nós temos interesse hoje de contribuir e de participar ativamente. Aí eu não falo só o PSB. Eu acho que todos os partidos do campo de apoio ao governo Lula querem participar. Lá na frente, nós inclusive queremos dizer, nós temos espaço na chapa majoritária, nós temos espaço para fazer as políticas que a gente acredita, o PT talvez na educação, o PSB talvez na habitação, ou tantas outras áreas que a gente atua conjuntamente. O fato é que tanto o PSB, e eu até estou falando pelo PT, porque eu conheço muitos companheiros do PT, inclusive muitos companheiros que não foram candidatos nas últimas eleições, como a Vânia França, por exemplo, que vem candidata agora, sabe? Eu acho que, eu não tenho certeza se a Elisângela vai ser candidata, mas eu acho que também vai ser candidata, né? Nós temos aí, eu ouvi falar talvez uma candidatura do Valdeci do Sintego, acho importante. Então o PT tem muitos bons candidatos aqui em Aparecida também. Então a esquerda como um todo, eu não falo só a esquerda, porque são todos os partidos que estão nesse arco de aliança do governo Lula, e a gente está tentando tratar dessa forma. Inclusive, Kátia, nesse momento está tendo uma reunião do Movimento Aparecida, onde está lá PSB, Rede, PSOL, tem os companheiros do PT, PV, PCdoB, hoje até o PP está participando, até o ex-vereador Nascimento está participando hoje da reunião lá. A gente está preparando um grande ato no final desse mês, na Câmara Municipal provavelmente, para a gente defender o legado dos governos Lula e Dilma aqui em Aparecida. Mas não é só defender o legado do que já foi feito, porque o que já foi feito já é um baita de um legado, mas defender o legado do que continua sendo feito, né? Então a Aparecida continua tendo proeminência, não só aqui no estado de Goiás, como no Brasil, como uma das cidades que mais recebeu recursos dos governos populares Lula e Dilma, e a gente quer dizer que nós estamos aqui para representar essa luta, sabe? Então eu não estou, em hipótese nenhuma, fugindo da pergunta, mas podemos ter candidato a prefeito? Podemos. Mas hoje essa não é a nossa vertente. Não é a primeira vertente. Esse não é o caminho que a gente quer seguir. Mas pode ser que lá na frente a gente precise ter um candidato a prefeito, da mesma forma que houve uma decisão e a Adriana é candidata a prefeito em Goiânia, numa unificação de todas as ações, pode ser que isso aconteça. E se houver, eu sempre tenho dito, eu estou pronto, estou à disposição, sabe? Mas hoje, então eu estou muito em dúvida, né? Eu não sei qual é a candidatura que eu
vou empenhar, que eu vou estar em 2024. Se eu sou candidato a vereador, se eu não sou candidato a nada e estarei na Assembleia deputado, ou se mesmo a gente pode estar numa chapa majoritária. Aí, presidente do PT Goiás está aqui, hein? Acho que é a hora. Pessoal, e agora falando em estilos, hoje eu fui lá na TH Barbearia do meu amigo Tiago Borges, na Avenida Newton Marques, aqui no Cruzeiro do Sul. Fiz cortezinho de cabelo, barba, sobrancelha, tirei o pelinho do nariz. Messias também tá nos trincas lá, ó. Carequinha, bigodinho, né? Na linha, diferente, né? Lá na TH Barbearia, você que tá querendo mudar seu estilo, ficar mais ajeitadinho, vai lá que você vai ter um desconto. Agendando pelo telefone 98 32 36 52 998 32 36 52. Tiago Borges, lá na TH Barbearia, no Conjunto Cruzeiro do Sul, na Avenida Newton Marques. Vai lá para você ficar estiloso, bonitão, igual o nosso convidado William Panda, que está nos trinques, diferenciado. Pessoal, a gente vai para o nosso último quadro, que é o Fato ou Fake. Vereadora Kátia Maria, 2 perguntas, e também vereador William Panda, 2 perguntas. Quadro Fato ou Fake. Fato ou Fake? Vamos lá, vereadora Kátia Maria. É fato ou fake que, para ter como vice o MDB em 2024, o PT abdicaria de uma candidatura majoritária para o governo de Goiás em 2026? Fake, esse debate ainda não está na mesa. É fato ou fake que Romário Policarpo, que é presidente da Câmara, é um nome a ser considerado para vice de Adriana Corsi? É verdade, eu acho que ele é uma das lideranças, não apenas pelo PT, mas por outras agremiações políticas. Muito bem. Excelente. Vereador William Panda, é fato ou fake que você tem dificuldades para ser recebido no gabinete do prefeito Vilmar Mariano? Eu acho que não só eu. Todos os vereadores muitos vereadores têm reclamado dessa dificuldade. É fato ou fake? É fato? Né? Fato. É fato ou fake, o senhor já praticamente falou aqui, mas se surgir a oportunidade de o senhor assumir um cargo na Assembleia Legislativa para representar a Aparecida, o senhor recusaria isso? É fato ou fake? É fake, eu não recusaria. Eu acho que a gente lutou por isso e se houver oportunidade, nós queremos representar a Aparecida. Excelente. Pessoal, esse foi o Bate-Papo NG de hoje com a vereadora Kátia Maria, o vereador William Panda, ela presidente estadual do PT, ele vereador pelo PSB, vai assumir lá na Assembleia, então fique por dentro aqui do Notícias Goiás para você acompanhar todas as notícias da vereadora Kátia Maria e também do vereador quase deputado William Panda. Quarta-feira que vem tem mais 19 horas. Beijo e um abraço.